Bem-vindas todas. Essa é a nossa aula avulsa de maio e eu vou falar do Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. O Romanceiro da Inconfidência foi publicado em 1953. É uma das obras poéticas mais longas em língua portuguesa e é considerado por muita gente boa como a nossa grande epopeia nacional, o maior livro de poesia brasileiro. Eu concordo que está bem por aí. Eu acho que livros de poesia brasileiros que cheguem no nível de Romanceiro da Inconfidência, só talvez Marília de Dirceu ou Vida e Morte Severina. Devo estar esquecendo algum, mas num primeiro momento eu diria que certamente esses são os três maiores livros de poesia brasileiros. Então, Romanceiro da Inconfidência foi considerado desde sempre, desde o começo. Ele já nasceu clássico, é um grande, grande livro da literatura brasileira, escrito por uma autora que já era canônica. Então, isso, ele já é recebido como o novo livro da nossa maior poetisa, que é a Cecília Meirelles. Então, ele já chega com esse peso. Mas eu acho interessante aqui, e o que eu vou me concentrar aqui nessa aula, é que o romanceiro, eu dou vários cursos de literatura chamados A Grande Conversa. E a grande conversa é essa conversa que um livro faz com o outro. Um livro fala alguma coisa que puxa o outro, que convence o outro, que leva o outro, e faz com que os livros, as ideias, os povos, as literaturas estejam sempre em contato. E eu acho que esse livro da Cecília Meirelles, ele junta e ele amarra vários fios da grande conversa. Então, ele é quase que a grande conversa em forma de livro, o que também faz dele ser um grande livro, também faz dele ser uma grande poesia. Então, beleza. O que é o romanceiro da Inconfidência? O romanceiro, o que é um romanceiro, tá? Um romanceiro é uma coleção de romances. Romances é um tipo de poesia. Então, o Romanceiro é uma coleção de romances falando sobre a Inconfidência Mineira. É isso. Ele começa falando, ele começa dando o panorama geral da região de Minas Gerais, da região do ouro, da descoberta do ouro, das questões do ouro, mostrando como que é uma região violenta, uma região onde as emoções estão à flor da pele. Depois, a gente começa a ver o surgimento de umas ideias liberais, de umas ideias contra a tirania colonial, inspiradas pela Revolução Norte-Americana, e isso começa a surgir nessa proposta da criação da Inconfidência Mineira, que seria uma revolução para uma revolução contra a tirania da coroa portuguesa. Depois, na terceira parte, a gente tem a Revolução sendo desbaratada, e aí o Cláudio Manuel, que é um poeta importante, sendo morto, o Tiradentes sendo morto, o Gonzaga, autor de Marília de Dirceu, sendo condenado e desterrado, e outros poetas como Alvarenga Peixoto também sofrendo vários tipos de penas. E na quarta parte, a gente tem o destino de algumas das mulheres envolvidas, entre elas as mulheres dos poetas, a mulher do Alvarenga, que é a Bárbara Eliodora, a que seria a mulher do Tomás, que é a Marília de Dirceu, a verdadeira Marília de Dirceu, e a própria Rainha Louca, que era chefe de Estado durante isso tudo, Maria I. Então, essa é meio que a estrutura do poema. Ele tem uma estrutura meio épica, né? Ele conta esse momento fundacional da ideia de ser brasileiro, mas ele não é épico, justamente porque ele usa o tom do romance. Então, deixa eu explicar primeiro o que é o romance, porque agora a gente vai voltar lá para a Idade Média. E o que é interessante desse poema é como que ele consegue juntar o melhor da literatura medieval com o melhor da literatura contemporânea do século XX. Então, beleza. Os romances. Para começar, romance
era como você falava o nome das línguas românicas em oposição ao latim. Então, durante a Idade Média, quando toda a cultura séria, toda a cultura científica era escrita em latim, só algumas obras muito despojadas, muito despretensiosas, eram escritas em romance. E o que é romance? Romance era o que a gente hoje chamaria de vernáculo. Eram aquelas línguas faladas que mal tinham língua escrita. Então, romance, no primeiro momento, era só a língua falada. Era o latim falado, né? E, e com o tempo, esse latim falado, que era diferente em cada região, vai se tornando as línguas que nós temos hoje. O português nada mais é do que o romance falado na região do Porto, e por aí vai. Então, é bem interessante que o romance hoje é uma poesia narrativa curta que conta uma historinha. E o romanceiro é uma antologia de romances. Tá? E esses romances, essas poesias chamadas romances, são algumas das manifestações mais genuínas, valiosas, poderosas, transcendentes da literatura medieval ibérica, tanto portuguesa quanto espanhola. E é bem interessante por quê? Porque nessa época, qualquer coisa que você queria escrever séria, você escrevia em latim, como eu falei. Então, essas poesias que se escreviam em romance, que depois vão chamar, por causa disso, romances, elas são, por definição, aquilo que não se escrevia, que escrevia em latim. São histórias curtas, melódicas, engraçadas, comoventes e por aí vai. É uma outra uma teoria para a formação desses romances e de onde esses romances vieram é que eles teriam sido fragmentação dos grandes poemas épicos. Tipo, essa ideia de um grande poema épico em verso, a gente tem desde Homero, um grande poema épico oral. A gente tem desde Homero, da Ilíada, o poema do Melcíade dessa época, ele também se considera que ele pode ter sido pode ter sido oral. E aí, uma teoria que tenta explicar o surgimento desses romances é que você tinha várias poesias épicas que ficavam sendo contadas e recontadas, cantadas e recantadas por aqueles momos, por aqueles cantores, por aqueles trovadores. E, eventualmente, ao fim de todo um processo, os trechos mais interessantes acabavam meio que separando. Porque como você não dava. Imagina, você imagina que tem. Vamos usar, sei lá, o poema do meu Cid. O poema do meu Cid ele demora umas 4 horas para ser declamado. Então você imagina que ele fazia parte do vocabulário daquela época de poemas sendo declamados pelos lugares, pelos cantores. Então, tipo assim, as pessoas que ouviam já tinham ouvido várias vezes, em vários lugares, umas versões um pouco diferentes. Mas nem sempre as pessoas têm 4 horas para ouvir o poema inteiro. Então as pessoas pediriam para os cantores, cara, eu queria muito ouvir mesmo do Cid, mas canta só aquela parte do não sei o quê. Canta só aquela parte que os filhos abandonam as mulheres no meio do mato, e por aí vai. Então, a teoria é que esses romances, que são poemas narrativos curtos, eles originalmente fariam parte de poemas maiores, poemas bem maiores, mas que eles seriam os trechos mais legais. E por isso eles foram os trechos mais repetidos, mais populares, mais memorizados e que acabaram se descolando desses poemas épicos originais que acabam sumindo e se transformam num romance, que é esse poeminha narrativo. E isso é bem interessante porque esses romances, esses poemas narrativos, eles seguem uma estrutura parecida com as cantigas de Niná. E é maravilhoso porque, tipo assim, a gente vai ver a origem das cantigas de Niná que a gente canta até hoje, e elas às vezes têm 1000 anos de idade. E são muito parecidas. Quer dizer, é impressionante como que a versão que a gente canta hoje e que se cantava há 800 anos atrás é muito parecida. Porque é isso, é passado de mãe para filho, de filho para mãe, e ela se mantém igual. Esses romances seriam assim. Então, os romances, e uma coisa que caracteriza os romances e que faz deles também contemporâneos é bem interessante, porque o melhor dessa poesia
medieval é também o fato de quão contemporânea ela é, o quão próxima ela é de nós, é que esses romances são fragmentários. Isso tudo, gente, eu vou entrar na Cinemerese, isso tudo é fundamental para entender a Cinemerese. É que esses romances são fragmentários. Eles são um pedaço de uma ação, onde o contexto original quase se perdeu. A gente não sabe quem são os personagens, a gente muitas vezes não sabe o que está acontecendo, não tem muita explicação, não tem começo, não tem introdução, não tem final, não tem conclusão. É um pedaço de uma ação. Então, eu acho também interessante que a gente teoriza que eles eram pedaços de poemas maiores, porque a gente não concebe que o homem medieval ele poderia ter escrito um poema sem começo e sem fim, mas talvez tenha sido. Talvez os poemas já tenham sido inventados assim, né? Ele foi criado como uma obra completa, que ela é fragmentar, ela é elíptica por uma decisão do artista que criou. Mas então é isso. A gente não sabe como surgiram os romances, mas o que a gente sabe é que a maioria dos romances ele é elíptico. O que é elíptico? É que falta alguma coisa, é que tem lacunas, que é inspirado em lacunas. É uma história, é um pedaço de uma história, mas que não perde tempo explicando para a gente o que está acontecendo. Não perde tempo explicando para a gente quem é quem. Não perde tempo explicando para a gente o que houve antes, nem o que vai acontecer depois. Ele vai direto na ação poética principal. Tá? Então, esses são os romances. Então, longe dessa ideia que a gente tem da literatura medieval, que seria religiosa, moralizante, didática, esses romances, eles são abertos, eles são instigantes, eles são modernos. Eles exigem a participação ativa do público, seja ele ouvinte ou leitor. E é bem interessante, porque ao mesmo tempo em que esses romances eles são registro e eles são exemplo do tipo do tipo de literatura oral medieval que circulava naquela época, uma literatura vigorosa, uma literatura original, uma literatura que me apaixona. Eu estou ficando apaixonado por essa literatura medieval, né? Ela é ela é fragmentária por decisão. Ela tem uma abertura de sentido. Ela não impõe um sentido. Todo romance é uma obra aberta. Então, por um lado, esses romances que hoje eles são quase que cantigas populares que a gente repete, repete. Por um lado, eles são exemplo dessa literatura oral medieval vigorosa, aberta, interessante. E por outro lado, eles também abrem caminho, também apontam para essas incertezas do nosso racionalismo contemporâneo, né? Hoje em dia a gente não tem mais certeza de nada. Tudo é muito instável, é muito vazio, é muito sem começo, é muito sem fim. Então, esses romances, por essa característica aberta, eles também falam muito com a gente, falam muito com a nossa época. E não é à toa, por exemplo, que você tem vários romanceiros. Você tem várias grandes obras poéticas do século XX que adotam essa forma do romance. Só para citar duas. A gente tem o Romanceiro Cigano, do Garcia Lorca, que eu confesso que eu não sou grande fã do Garcia Lorca, já li duas vezes para tentar gostar e eu não consegui muito. E o Romanceiro da Inconfidência, que é certamente a obra-prima de uma das nossas grandes poetisas, que é a Cecília Meirelles. Então, só o fato de você ter grandes poetas do século XX, como Garcia Lorca e como a Cecília Meirelles, pegando essa forma do romance e usando para si, já é uma prova e uma demonstração da vitalidade e da atualidade desse gênero. Uma outra coisa que caracteriza os romances. Gente, e tudo isso que eu estou falando são coisas que vocês vão observar na Cecília Meirelles, vão observar no Romanceiro da Inconfidência, e é por isso que eu estou contando essas coisas. Né? Os romances, eles não só são fragmentários, mas uma coisa, eles são orais. Então, tipo assim, eles são feitos para serem orais, para serem acessíveis, para serem divertidos para um grande público. Então, tipo assim, além disso tudo, além de serem orais e divertidos e acessíveis, além de serem fragmentários, sem começo e sem fim, com uma ação aberta, eles também são dialógicos.
Na Idade Média, o teatro tinha praticamente desaparecido. A única coisa que existia do teatro na Europa eram os autos religiosos de função didática, função doutrinal, para tentar ensinar a Páscoa e coisa. É nesse contexto cultural foram os romances que mantiveram viva uma certa tradição de diálogo, sabe? Uma tradição de escrever e de ler diálogos. Diálogos dinâmicos, diálogos memorizados, diálogos cantados ao público, seja em duetos ou em grupo. E com o tempo, essa tradição dialógica do romanceiro é que no século XVI vai desembocar nessa possibilidade desse novo teatro do século de ouro. Gil Vicente de Portugal, que eu dei aula na grande conversa, na introdução à grande conversa, é um grande criador de romances. Várias peças dele são baseadas em romances. Então você vê que os romances são uma peça importante na manutenção da ideia do teatro. Você perde um pouco essa ideia do teatro na Europa da Idade Média, que se mantém viva essa tradição dialógica nos romances, que todo mundo cantava, lembrava, e as pessoas viam ao cantar o quanto que aqueles diálogos eram impactantes, eram dramáticos. Né? Então, esses romances mantêm viva essa tradição dramática do teatro na Idade Média e que vai levar, no século XVI, para Gil Vicente, para a Celestina, que é maravilhosa, que eu já falei na Grande Conversa Espanhola, para todo o teatro do século de ouro espanhol, e também vão ter várias aulas na Grande Conversa Espanhola, e para o Dom Quixote. O que mais? Ver se tem alguém falando alguma coisa. Alguém falando nada? Não. Hum, então vamos lá. Quando a gente lê esse romanceiro medieval, é tomar contato com um fato central da nossa própria cultura popular. É tomar contato com a fonte desses, dessas cantigas de niná, dessas poesias, dessas histórias tradicionais. No século XV, a imprensa chega na Península Ibérica e você começa a imprimir esses romances em folhas soltas. É bem interessante que essas folhas soltas são sobras das primeiras gráficas. Os livros se imprimem por cadernos e às vezes sobra folha. Então o papel era muito caro nessa época. Então as gráficas elas pegavam os pedacinhos de papel que tinham sobrado e elas imprimiam coisas curtas. O que elas queriam, como a gente fala hoje? Elas queriam monetizar o papel. Ela falou, cara, sobraram vários pedacinhos de papel que não tem como eu usar para imprimir um livro, mas também não quero jogar fora, porque papel vale dinheiro. Como que eu posso fazer para monetizar esse papel? O que eu posso vender em uma folha de papel? Aí começaram a pegar esses romances que eram absurdamente populares, que todo mundo cantava, não sei o quê, e que muitas vezes esses cantores queriam esses romances impressos para aumentar o seu repertório. Eles muitas vezes cabiam numa folha de papel, ou em duas folhas de papel. Então você começa a pegar esse papel que sobra e imprimir nele esses romances. O melhor jeito de você mostrar esses romances porque se você bota numa mesa, o ele voa, as pessoas ficam manuseando, fica oleoso. Você faz uma corda, você faz um buraquinho em cada folha de papel e você pendura elas na corda, ou pendura com o pregador. Mas, em suma, esses romances, que eram impressos em folhas soltas, eles eram colocados para vender em cordas. Gente, o que é uma literatura feita em páginas soltas que é colocada para vender em cordas? É um cordel, tá? Literatura de cordel é exatamente isso. O cordel é a cordinha onde essa literatura em folhas soltas ficava pendurada para, para não voar. Então, é isso, gente. Quando a gente fala em literatura de cordel, a gente pensa numa coisa muito brasileira, mas não. Literatura de cordel é literalmente romances medievais ibéricos, só que feitos no Brasil e vendidos no Brasil. Então é isso. Quando eu falo de romance, eu estou falando de literatura de cordel. Só que é literatura de cordel medieval, mas é isso.
Então, vamos pegar. Então, é isso. Então, nesse mundo em que você tem essa tradição dessa literatura de cordel, dessas poesias que vão na essência do que é a nossa língua, poesias divertidas, narrativas, ou contando história. Você tem essa poesia. E aí, a Cecília Meirelles, em 53, para escrever sobre a Inconfidência Mineira do século XVIII, decide pegar esse modelo de poesia da Idade Média. Olha que interessante como que as coisas vão se juntando. Uma mulher do século XX, pegando o estilo de poesia da Idade Média para contar uma uma insurreição que teria acontecido no século XVIII e que estava sendo recuperada para criar uma ideia de nação de acordo com as prioridades do século XIX. Então, deixa eu primeiro eu traçar mais. Opa, você vai sair? Cigarro. Tá. É, eu queria muito pãozinho francês. Tá. Mais alguma coisa? Só isso mesmo. Tá gravado aqui para todo mundo ver que eu peço pão francês para minha esposa quando ela vai sair para comprar cigarro. Vocês fiquem avisados disso. Isso é uma coisa que acontece. Então. Então, beleza. A gente está na Idade Média. Eu quero seguir cronologicamente para mostrar para vocês a quantidade de coisas que a Cecília Meirelles amarra com esse romanceiro da Inconfidência. Então, beleza. Tem a Idade Média, onde você tem o auge desse romanceiro, que é uma poesia popular. Quando começa o Renascimento, o romanceiro meio que sai de moda. E, e a alta literatura, ela começa a pegar uns certos modelos mais antigos e da Itália. Então começam os sonetos, começa uma literatura mais italianizante. Então, por exemplo, na Espanha, o grande poeta desse estilo italiano é o Garcilaso de la Vega, que a gente viu na Grande Conversa Espanhola, e em Portugal é o Camões. O Camões, ele une os dois polos. O Camões, ele tem várias poesias em forma de romance, que são algumas das mais divertidas. O Camões popular, ele é maravilhoso, divertidíssimo, sensacional. Mas as poesias pela qual ele é mais famoso são as poesias eruditas no estilo italiano do soneto. Mas o Camões fazia as duas. E muita gente vai falar que o Camões dos sonetos foi o que ficou mais antiquado, mais velho, mais chato. Já o Camões das poesias populares, como os romances, é o Camões mais acessível e ainda muito divertido. No século XVII, essa poesia renascentista cede lugar ao barroco, e no barroco a gente tem poesias cada vez mais elaboradas. Aí é a época do Gôngora, que a gente também leu na Grande Conversa Espanhola, de umas poesias altamente estilizadas, complexas, com palavras difíceis, de uma poesia que cada vez mais desiste de retratar o mundo e ela vira uma poesia quase abstrata, o equivalente poético de uma pintura abstrata. Ela está retratando a si mesma numa linguagem difícil, cujo prazer é ser difícil. Né? O prazer da poesia do Gôngora é a gente desentranhar aquelas palavras. Beleza. E aí, no século XVIII, a gente tem a reação a tudo isso. E o século XVIII é o século da Inconfidência Mineira, que é o tema do romanceiro da Inconfidência. E o que acontece no século XVIII? Partindo da França, mas também da Itália, na Espanha, em Portugal e chegando no Brasil, você tem uma reação fortíssima a esse barroco representado pelo Gôngora. Você tem uma volta a uma poesia mais clássica, mas também límpida, clara, usando palavras precisas. O século XVIII é o século mais racional. É o século em que a poesia tenta ser racional. Até por causa disso, você faz péssimas poesias. Tipo, a única poesia que eu realmente amo do século XVIII é Marília de Dirceu. Porque Marília de Dirceu, ela consegue ser... Porque é isso, o que era aceitável, o cânone do século XVIII, o gosto do século XVIII, ele exigia uma poesia que fosse ao mesmo tempo clássica, que buscasse os modelos
na antiguidade, mas que fosse límpida, exata, usando palavras simples, para fugir do exagero do barroco. Então, muitas vezes, as poesias que eram apreciadas naquela época, elas, para nós, são chatas, elas são frias, elas são bobas, ficaram praticamente ilegíveis. Marília de Dirceu é um dos poucos exemplos de uma poesia que foi lida e as pessoas gostaram naquela época e que chega até nós bem ainda, fresca. E o motivo disso tem tudo a ver com a Inconfidência Mineira, mas em suma, eu já dei uma aula avulsa de janeiro sobre Marília de Dirceu, na qual eu explico tudo isso. Eu vou ter que voltar a Marília de Dirceu aqui várias vezes, porque o romanceiro da Inconfidência da Meirelles dialoga o tempo todo com Marília de Dirceu, o tempo todo, e eu vou explicar por quê. Mas, em suma, século XVIII é o século da poesia racional, da poesia razoável, em oposição à poesia exagerada do barroco. E, por ser o século racional, é o século dessas revoluções racionais. É a Revolução Americana, que é uma revolução liberal contra o rei, por mais liberdade para não pagar imposto, e é o século da Inconfidência Mineira, cujos líderes estavam acompanhando de perto a Revolução Norte-Americana e queriam fazer alguma coisa parecida. Pelo menos eles apreciavam aqueles ideais da Revolução Americana. Mas é interessante também, porque o século XVIII, isso tem tudo a ver com o romanceiro da Inconfidência, o século XVIII é todo antimedieval, né? No século XVIII, você considerava o Renascimento e o Barroco uma época de exageros, e a Idade Média uma época de trevas mesmo, onde você não tinha conhecimento, onde você não tinha beleza, onde tudo era muito didático, exagerado, ou era pobre e simplório. Então, o que eu acho interessante da gente imaginar é que, na época da Inconfidência Mineira, o romanceiro não estava em moda. O romanceiro seria a última coisa. Os poetas do século XVIII viravam o olho para tudo que viesse da Idade Média. Na verdade, o século XVIII virava o rosto para tudo que fosse do passado que não fosse da antiguidade. Eles achavam que o barroco era exagerado, que o Renascimento era otimista demais e que a Idade Média era uma idade das trevas. Eles foram lá para trás buscar os seus antepassados ideais na antiguidade clássica dos gregos e dos romanos. E aí, o que é interessante falar de poeta? Porque na Inconfidência Mineira, você teve pelo menos três poetas envolvidos, e três dos nossos maiores poetas do século XVIII. É, e a gente não sabe ainda o quão que eles estavam realmente envolvidos, mas eles foram presos. Foram presos o Cláudio. Gente, eu estou ficando. Cláudio, que? Cláudio Manuel. Foi preso o Cláudio Manuel, que era o mais velho, um dos poetas mais estabelecidos da colônia de Minas Gerais. E ele morre na cadeia. E até hoje ninguém sabe se foi assassinato ou suicídio. Isso está dramatizado no Romanceiro da Inconfidência. É preso o Tomás Antônio Gonzaga, que é o autor de Marília de Dirceu, que era jurista, que diziam que ele estaria encarregado em fazer as leis da nova república, e ele é degredado para a África, de onde ele nunca mais volta. E é preso também o Alvarenga Peixoto, que era um outro poeta, que também fez parte das conversas, e também foi. Não, tipo assim, beleza, gente. A internet caiu, eu não sei o que é que vocês viram, o que é que vocês não viram. Me contem aí onde que eu caí.
Cláudio Manuel. Alex, você estava falando do Cláudio Manuel da Costa, que morreu na cadeia e aí caiu. Beleza. A gente continua gravando. O Wi-Fi aqui de casa tá muito ruim, então eu vou tentar passar pro. Bom, vamos tentar continuar no 5G. Vamos ver como fica. Desculpa, gente. A internet está chovendo aqui, a internet está estranha. Então, continuando. A Inconfidência Mineira é um movimento feito por poetas, no qual vários poetas foram presos, inclusive os principais poetas brasileiros dessa época, lusos brasileiros dessa época. Então você tem o Cláudio Manuel, que era o mais velho do grupo, que ele é preso pela repressão em Inconfidência Mineira. Eu já vou explicar o que foi Inconfidência Mineira, mas por enquanto eu quero só dizer a relação dela com a poesia. Então, o mais velho, o grande mestre, pai dos poetas mineiros dessa época, era o Cláudio Manuel, que estava envolvido, é preso, morre na cadeia. Até hoje ninguém sabe se foi suicídio ou assassinato, e é um evento que está dramatizado no Romanceiro. É preso o Tomás Antônio Gonzaga, que é o autor de Marília de Dirceu, que era um jurista, ele era advogado, e diziam que ele seria encarregado de escrever as leis da nova república. Ele é degradado para a África e nunca mais volta. E é preso também o Alvarenga Peixoto, marido de Bárbara Eliodora, que também se fala bastante no Romanceiro da Inconfidência, que ela morre e ele fica com o coração partido e por aí vai. Então, veja, no momento fundacional da nossa poesia, no primeiro momento em que autores, óbvio, portugueses, óbvio, escrevendo em português, mas fisicamente do Brasil, começam a fazer uma poesia que já começa a se diferenciar da poesia feita em Portugal. Então, nesse momento fundacional da poesia brasileira, três dos principais poetas são presos em uma das primeiras rebeliões nativistas, rebeliões contra o poder da coroa. Mas, em suma, é interessante que eram poetas do século XVIII que escreviam de forma razoável e racional, nesse estilo que era completamente oposto e completamente inimigo de tudo que viesse, seja do Barroco, seja da Idade Média. Tudo isso para dizer o seguinte: eu acho que os Inconfidentes teriam odiado ser reproduzidos num romanceiro. Eles eram contra tudo que era da Idade Média, achavam que era fraco, simplório. Então, eu imagino que eles não teriam gostado de estar num romanceiro. Mas a Cecília Meirelles escolhe isso para eles. Mas beleza. Vamos falar um pouco, então, vamos ficar no século XVIII e explicar o que é que foi a Inconfidência Mineira. A gente, às vezes, que não sabe história, a gente não tem noção de quão importante, impactante e revolucionário foi a descoberta do ouro em Minas Gerais. Os portugueses, os ibéricos, os europeus, vieram para as Américas procurando metais preciosos. Os espanhóis encontraram em Potosí, na Bolívia, as minas de prata, fizeram o Rio da Prata, que desaguava em Buenos Aires, que era o ponto de troca onde você desembarcava o ouro que descia lá da Bolívia via Rio, e colocava nos navios que iam para a Europa. O Rio de Janeiro, ele começa como sendo um entreposto da prata de Buenos Aires e de Potosí. Durante os primeiros 200 anos de fundação do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é isso, é uma cidade ínfima que não tinha nenhuma importância e que era um ponto de parada nesse roteiro da prata. O Brasil não tinha nenhuma riqueza mineral que os portugueses tivessem encontrado, não tinha nenhuma civilização avançada com quem eles pudessem trocar produtos manufaturados, que nessa época os portugueses estavam na África, na Índia e na China. Tanto na África, na Índia e na China, você tinha civilizações onde você podia trocar roupa, coisas manufaturadas. Aqui a gente tinha os nossos povos
povos originários, que do ponto de vista dos portugueses não tinham nada a oferecer, não tinham nada o que trocar. Então, na verdade, os portugueses inventam uma coisa nova, que é esse negócio de colônia de agricultura, que era uma coisa que ninguém tinha feito ainda. Era uma ideia, a gente acha que é uma ideia banal, mas é uma ideia nova. E você, olha, beleza, já que não tem nada para tirar como ouro, já que não tem nada para trocar, tipo uma outra civilização que faça coisas que a gente quer e a gente possa trocar. Vamos tentar plantar uma coisa que não tem na Europa. Que é isso também que é interessante. Por que que os Estados Unidos não viraram uma colônia agrícola? Porque como os Estados Unidos, em larga medida, ficavam no mesmo clima que a Europa, tudo que dava nos Estados Unidos era o que dava na Europa. Você não tinha nada que você pudesse plantar nos Estados Unidos, botar no navio e levar para a Europa e valer a pena a viagem. Vocês entendem isso? Eu acho que muita gente não entende isso. E nunca parou para pensar. O que é isso? O que é que dá nos Estados Unidos? Maçã, por exemplo. Dá maçã na Europa. Entendeu? Tudo que dá nos Estados Unidos tem na Europa. Então não vale a pena você pegar, plantar maçã nos Estados Unidos, encher um barco de maçã e levar para a Europa, onde já tem maçã. As coisas que tem nos Estados Unidos e não tem na Europa são as coisas para as quais não tem mercado na Europa, porque os europeus nem sabiam que existiam. Então, isso. As frutas que eram originárias da América do Norte e que eram só da América do Norte, os europeus não conheciam, não tinham gosto por elas, não tinham valor de mercado. Já as plantas que davam na Europa e que você poderia plantar na América do Norte, sairia muito mais caro plantar elas na América do Norte do que plantar na Europa mesmo. Então, tipo assim, o que os portugueses fizeram foi, vamos ver o que é que faz falta na Europa e que não dá na Europa e que a gente pode plantar aqui. Gêneros tropicais como cana-de-açúcar, mais tarde café, mais tarde especiarias e por aí vai. É por isso que a gente começa a plantar cana-de-açúcar. Mas o ponto é, essa ideia de usar uma colônia para plantar um gênero tropical que não dava na Europa, para plantar e levar para, para a Europa, não é de modo nenhum uma ideia trivial, nem óbvia, que foi brilhante e fez com que o Brasil fosse economicamente viável para os portugueses. Tudo isso, esse discurso, é para dizer o seguinte: é, o Brasil era o Nordeste, gente. Tá? Durante 200 anos, o Brasil era o Nordeste. O Nordeste era onde estavam as riquezas naturais e, e as economias e indústrias que bancavam essa colônia. No Rio de Janeiro, em São Paulo, não tinha nada de interesse. E para baixo do Rio de Janeiro e de São Paulo não tinha praticamente nada. O país estava deserto, de Santa Catarina até o Uruguai. Então, a gente hoje está muito acostumado com o Sudeste como sendo o centro econômico do Brasil, mas o que faz o Sudeste virar o centro econômico do Brasil é a descoberta do ouro em Minas Gerais. No final do século XVII, você descobre ouro em Minas Gerais. Você tem uma corrida do ouro para lá, todo mundo quer ir para lá. Os portugueses tiveram que botar um freio nisso. Você tinha dois jeitos de chegar em Minas Gerais, um caminho muito longo que ia de Salvador, passava pelo sertão, pelo norte ali de Minas Gerais e chegava na região do Ouro. Quem leu Grande Sertão Veredas sabe que essa região é puxada, essa região é o liso do Tutuarão, não é uma região tranquila, era uma viagem muito longa e muito perigosa, e um outro caminho também longo e perigoso, que saía aqui do Rio de Janeiro, subia a serra e ia indo toda a vida até Minas Gerais. Salvador era a capital do Brasil, porque ela ficava ali no Nordeste, onde ficava a riqueza nacional, mas a descoberta do ouro muda totalmente o polo econômico brasileiro. O foco da economia passa para o Sudeste. E Portugal muda a capital para o Rio de Janeiro, porque a capital sendo no Rio de Janeiro, que era o porto mais próximo de Minas Gerais, fica mais fácil de você controlar quem entra e quem sai nas Minas Gerais. Então, é muito importante
Olha só, o Rio, que era uma vila sonolenta, só vira uma cidade importante e depois capital porque descobrem ouro em Minas Gerais. Então, tipo assim, o Rio de Janeiro é uma consequência da descoberta do ouro em Minas Gerais. E São Paulo também. São Paulo só vira São Paulo porque está perto do Rio. O Rio, até meados do século XX, era a maior cidade do Brasil e ela concentrava quase todas as indústrias e a vida econômica do Brasil. Então, São Paulo começa a crescer porque era perto do Rio, porque ela produzia coisas para o mercado da capital federal. Então é isso. O Rio surge como uma potência econômica porque ele está perto de Minas. São Paulo surge como potência econômica porque está perto do Rio. E depois Minas cai, Rio cai e São Paulo sobe como centro da economia brasileira. Mas é tudo uma consequência desses passos que tiram também o polo econômico do Nordeste. O Nordeste nunca mais vai ser o centro da economia do Brasil. Com a descoberta do ouro em Minas, esse centro é puxado para baixo. E mesmo sendo um movimento que começa como extrativista, ele vira muito maior que isso. Por exemplo, Minas Gerais, de novo, não é à toa que a literatura brasileira, para todos os fins e efeitos, começa em Minas Gerais. Você tem pela primeira vez um centro urbano, um sistema literário, onde você começa a pensar o país em termos de literatura. Então você tem essa descoberta do ouro, que leva o centro econômico do Brasil para o Sudeste, para Minas Gerais, onde você tem a criação de vários núcleos urbanos, onde você tem o começo de uma vida urbana brasileira. Espera aí. A internet está instável de novo. Então, você tem. Porque é isso, veja. É isso, o começo de uma vida urbana. Você tinha no Brasil antes algumas cidades, como Salvador e Recife, mas também muito pequenas. O Rio mal era uma cidade, São Paulo mal era uma cidade. Mas em Minas, você começa a ter um sistema de cidades. Você começa a ter uma região onde você tem várias cidades, com núcleos urbanos habitados por burocratas cultos, que eram trazidos à metrópole para poder gerenciar toda aquela riqueza que ia surgindo. Então você tem aí o começo de uma vida nacional, de uma vida urbana nacional, de uma vida que não era só, como por exemplo, era muitas vezes no Nordeste, a vida cultural, a vida econômica estava nas fazendas. As cidades eram só meio que um entreposto para você trocar a cana-de-açúcar. Mas não eram, talvez, o que nós consideraríamos uma cidade hoje, com exceção, talvez, de Salvador e Recife um pouco depois. Então, Minas Gerais, no século XVIII, é o começo dessa vida urbana brasileira. E com os sopros dos novos tempos, com a Revolução Americana surgindo, com a Revolução Francesa surgindo, com Rousseau, com Voltaire, com essas questões dos direitos dos homens sendo articulados. Essa elite portuguesa em Minas Gerais, educada em leis, começa a ser influenciada por essas ideias e começa a ansiar por mais liberdade. Nesse momento, o ouro já começava a escassear. E a metrópole portuguesa não admitia o quão pouco ouro que o Brasil estava mandando depois de tanta plenitude. Então, no mesmo momento em que o ouro escasseia, o ouro que pagava todas as contas. Então, quer dizer, toda a população já está apertando o cinto, porque está com menos ouro. A coroa, inconformada, aperta mais o cinto, porque acha que está sendo roubada, e claro que estava de mil maneiras diferentes. Então, esse conjunto de vários centros urbanos que se comunicavam. Essas ideias liberais do século XVIII, de liberdade, de igualdade, Revolução Francesa, Revolução Americana. Unidos a uma falta de ouro, a uma pobreza cada vez maior
e há uma maior repressão da metrópole, faz com que surjam pela primeira vez ideias nativistas, ideias de rebeliões contra essa tirania do rei. É bem mais complexo que isso, mas por enquanto eu vou deixar assim. E aí, esses poetas, eles planejam essa insurreição. Eles não conseguem nem sair do lugar, tá? Eles nem dão o primeiro passo. Eles estão começando a conversar com as pessoas. O Tiradentes, que era um alferes, que é o oficial mais baixo, então ele era um homem do povo, que ele foi subindo no equivalente à polícia militar da época, digamos, até que ele vira suboficial, digamos. Então, o Tiradentes, ele era o oficial mais baixo e era o mais alto que dava para chegar um homem do povo sem instrução. Então, o Tiradentes é um dos elementos mais empolgados em tentar falar com todo mundo e conciliar todo mundo, e ele está na rua juntando as pessoas. Os poetas ficavam poetando, pensando como seria essa república, não sei o quê, até que um dos fazendeiros, que é chamado para uma das reuniões, tinha dívidas enormes com a coroa, ele delata todo mundo em troca do perdão das dívidas, e eles prendem todo mundo. Prendem o Cláudio Manuel, prendem o Tomás Gonzaga, prendem o Alvarenga Peixoto, prendem o Tiradentes, prendem todo mundo. De novo, antes deles terem feito qualquer coisa, tá? Eles mal estavam conversando, mal tinham começado a conversar, e eles não eram pessoas práticas, não tinham exército, não tinham armas, isso, não tinham nada, 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 nada. Eles foram presos por falar em conspiração. Isso também do Silvério, do traidor, toda essa história está no Romanceiro da Inconfidência, contada com um português belíssimo, em forma de romances de estilo medieval. O Tiradentes, como a gente sabe, é o único que morre. É o único que morre porque não só ele era o único homem do povo, que foi preso, mas também não só isso, porque ele era de fato o mais agitador e porque ele foi o que não se arrependeu. O Cláudio Manuel morre, seja morto ou suicidado, e os outros todos negam qualquer. E veja, até hoje a gente não tem certeza absoluta. Tipo, Tomás Antônio Gonzaga, que é o autor de Marília de Dirceu, morreu jurando inocência, dizendo que ele não teve nada a ver com isso, que ele nunca participou de nada, e que foi tudo armação para cima dele. Então, veja, vai ver a verdade? Vai ver a verdade. Vai ver ele de fato nunca esteve envolvido nos preparativos, porque de fato mal houveram preparativos. Outras coisas interessantes que vão surgir no Romanceiro da Inconfidência. A rainha nessa época era a Dona Maria I. Dona Maria I foi a primeira rainha de Portugal que efetivamente reinou. Antigamente, mulheres não podiam ser chefes de Estado. Então, a mulher não herdava o trono. A rainha era só a mulher que casava com o rei. A Dona Maria foi a primeira rainha de fato. Ela era filha do Dom José e ela herdou o trono e ela reinou. Ela foi rainha, ela mandava, ela era a autoridade maior do reino de Portugal. Então, ela foi a primeira chefe de Estado e de governo mulher da história de Portugal. Também interessante, ela também foi a primeira chefe de Estado e governo do Brasil, ponto. Quando o Brasil surge como entidade política, o Brasil é criado por Dom João VI em 1815, tá? 16 de dezembro de 1815 é quando Dom João cria o Reino Unido do Algarve, Portugal e do Brasil. Essa é a primeira vez que o Brasil nesse momento, o Brasil já é independente. Em 1800, eu conto que a independência do Brasil é a partir de 1815. Em 1822, a gente luta para manter essa independência que os portugueses queriam voltar atrás. Mas em 1815, a gente já é independente, parte de um país independente, aliás, com capital no Brasil, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro
é a única cidade das Américas que já foi capital de um império multicontinental. Ela era capital desse império português que estava nos 5 continentes. E quando Dom João faz isso, a chefe de Estado ainda era a Dona Maria. Então, a primeira chefe de Estado do Brasil foi a Dona Maria, foi uma mulher. Então, nós nascemos sob a liderança de uma mulher, mais ou menos sob a liderança, porque ela estava afastada. Então, Dona Maria foi a primeira mulher a governar Portugal, e ela, em um dado momento, ela fica louca. Ela passa a história como Dona Maria a Louca. E aí você pergunta, ela era louca mesmo? Eu não sei. Não sei o quanto que eu confio nos médicos dos portugueses do século XVIII. Mas ela era louca ao ponto de ser incapaz de governar. Ela não era lúcida. Porque é isso, na época, para você afastar um rei dizendo que ele era louco, o critério de loucura era alto. Só que ela era mulher, obviamente. Então, veja, não tem como saber, vai ver, era uma mulher razoável que tentou tomar decisões polêmicas e eles disseram, opa, essa mulher só pode estar louca e botaram que ela era louca e deram o reino para o filho. Então, pode ser o bom e velho machismo, mas também pode ser que a pessoa de fato enlouqueceu porque essas famílias reais eram dadas a isso. A Dona Maria, ela era muito pia, muito casta. O pai dela, que era o Dom José, era mais um monarca do século XVIII, aberto à ciência, aberto às inovações. O pai dela, o Dom José, fez muitas reformas. Ele foi o grande reformista de Portugal do século XVIII. O Marquês de Pombal era um homem forte do Dom José. Então, o Dom José é o rei que traz Portugal para a modernidade, que inclusive reconstrói Lisboa depois do terremoto. Dona Maria não. Dona Maria é uma rainha bem conservadora, muito cristã. Ela não estava interessada nessas ideias que eram anti-Deus, nessas ideias de ciência, nessas ideias liberais. Ela achava que a salvação de Portugal era em ser mais cristão. Ela ia visitar doentes, ela ia levar comida para os mendigos. Ela era muito da caridade e da fé. Então, era uma rainha meio cabeça fechada e meio carola, mas boa. Ela só estava um pouco na contramão dos tempos de Revolução Francesa, Revolução Americana e por aí vai. Quando acontece a Inconfidência Mineira, a rainha era a Dona Maria. E quando, então, por exemplo, quando Tiradentes é morto por ordem da Dona Maria, por ter conspirado contra o trono da Dona Maria. Um pouco depois, a Dona Maria fica louca, ou não, mas ela é afastada do trono. E o filho dela, o Dom João VI, ele, ele assume o governo como príncipe regente. Olha só a diferença, aquela diferença, não sei se faz sentido para vocês, de chefe de Estado e chefe de governo. Faz sentido isso? Vocês sabem essa diferença? Por exemplo, no Brasil, o Lula é chefe de Estado e chefe de governo. A gente não separa isso. Em Portugal, hoje, você tem essa separação. O presidente é o chefe de Estado. Ele simboliza o Estado. O primeiro-ministro é o chefe de governo. Ele efetivamente governa. Na Inglaterra, a mesma coisa. Na Inglaterra, o rei, hoje o rei Carlos aí, é o chefe de Estado. O primeiro-ministro é o chefe de governo. Quando a Dona Maria é afastada, o Dom João, como príncipe regente, ele assume o governo. Ele vira chefe de governo. Ele vai tomar conta do dia a dia do governo. Mas a Dona Maria continua como chefa de Estado. Ela ainda é a rainha de Portugal. As decisões ainda são tomadas em nome dela e por ela, mesmo que ela efetivamente não governe por não ter mais sanidade. Então, quando o Brasil é criado, é por iniciativa e por decisão do chefe de governo
príncipe regente Dom João VI, mas a chefa de Estado, a nossa rainha, era a Dona Maria, que vem com Dom João quando eles fogem de Napoleão e que morre aqui no Rio de Janeiro. Então, a Dona Maria, por que eu estou falando tudo isso também, gente? Tudo isso é sobre o Romanceiro da Inconfidência. A Dona Maria é uma das personagens principais do Romanceiro da Confidência. A Dona Maria como uma rainha pia e casta, a Dona Maria como uma rainha louca, a Dona Maria como uma rainha morta. São talvez os meus romances preferidos do Romanceiro da Inconfidência, são os romances sobre a Dona Maria, que ela é uma prisioneira. A Cecília Meirelles faz umas imagens ótimas, que assim como ela tinha aprisionados e confidentes, ela no final da vida vira uma prisioneira da própria loucura. Ela está aprisionada dentro do próprio cérebro. Então, estamos ainda no século XVIII, na Inconfidência Mineira. A outra coisa que acontece no século XVIII é o Marília de Dirceu. O Dirceu era o Tomás Antônio Gonzaga, um advogado, jurista famoso, e ele escreve esse livro de poesias narrados por um pastor Dirceu, que canta a sua musa, a pastora Marília. Na verdade, era o Tomás Antônio Gonzaga cantando uma moça rica da região chamada Maria Doroteia, e ele escreve Maria de Dirceu, se chamando Dirceu e chamando a Maria Doroteia de Marília. O Marília de Dirceu, como eu falei, é talvez, na minha opinião, o poema mais legal de qualquer língua que eu leio, tá? Do século XVIII, porque ele junta essa poesia racional e simples e sucinta e fácil de ler até hoje, com um patos, com uma sensação verdadeira. Maria de Dirceu tem três partes. Na primeira parte, são as poesias que o Dirceu dedica a Marília antes de casar. O Tomás Antônio Gonzaga estava de casamento marcado com a Maria Doroteia. E eles iam morar em Salvador. Ele tinha sido transferido de Vila Rica, que era o nome antigo de Ouro Preto, para Salvador. E ele estava adiando a partida só para dar tempo dele casar com a Maria Doroteia e ir com ela. Então, a primeira parte de Marília de Dirceu são os poemas que o Dirceu escreve para a Marília antes de casar. São poemas que Tomás Antônio Gonzaga escreve para a Maria Doroteia antes de casar. E, de novo, gente, isso tudo está romantizado e representado no Romanceiro da Inconfidência. Eu estou dando para vocês o contexto. Só que aí, o Tomás Antônio Gonzaga é preso no mês do casamento, mês de maio. Estamos no mês de maio, o casamento ia ser no final do mês, ele é preso no começo do mês. E ele nunca se casa com a Maria Doroteia, porque ele é enviado para o Rio de Janeiro, ele fica preso na Ilha das Cobras, onde aqui, que ainda existe, a fortaleza ainda está lá, hoje é o Arsenal de Marinha, ele é preso onde hoje é o Arsenal de Marinha, fica preso 3 anos, é finalmente condenado e é enviado por degredo na África, em Moçambique. Então, a segunda e a terceira parte de Marília de Dirceu é o Dirceu preso na Ilha das Cobras, chorando a falta da sua Marília. Que é uma coisa doida, porque isso, a primeira parte, ela é totalmente fantasiosa. É um pastor idílico cantando uma pastora idílica. Não tem nenhuma indicação que nada daquilo é real. É só um nome, dois nomes. Na segunda parte, quando Tomás Antônio Gonzaga começa a cantar a sua própria situação, preso na Ilha das Cobras, tentando provar sua inocência, e torcendo que ele ainda vai casar com a Maria Doroteia, então ele funde a persona dele com a persona do Dirceu, de modo que não dá mais para separar. Então, Marília de Dirceu tem essa tensão chave que dá profundidade e textura ao livro, de uma primeira parte muito pura, muito linda, dos versos de amor
mais puros e fofos que você já viu, e de uma segunda parte, onde nada daquilo acontece, onde o pastor está sofrendo, chorando, onde aquele idílio da primeira parte entra em conflito com o mundo, com a política, com as revoluções do século XVIII. Isso tudo a Cecília Meirelles mostra aqui desculpa, em Romanceiro da Inconfidência. Você tem vários romances do Romanceiro da Inconfidência em que ela mostra o Tomás Antônio Gonzaga, mostra a Maria Doroteia, mostra o Tiradentes, mostra o Cláudio Manuel. Tudo isso é romanceado no Romanceiro da Inconfidência, na poesia mais bonita que já foi escrita, talvez, no Brasil. E aí, maravilha, esse é o século XVIII. Aí a gente passa para o século XIX. No século XIX, a gente inventa uma coisa nova que nunca tinha existido antes, que é o nacionalismo, que é o tema da prisão, que é o tema do curso das prisões esse mês. Esse mês a gente está falando de prisão, patriotismo. E o que o século XIX inventa é esse nacionalismo. E segundo vários estudiosos, especialmente o Benedict Anderson, que é maravilhoso, que ele resolve esse assunto, ele acha que a noção moderna de nação surge nas Américas. Surge justamente com as nações da América Latina, tanto as nações hispânicas quanto o Brasil, quando a gente precisa buscar a nossa independência, e nesse momento a gente tenta inventar um tipo de país novo que nunca tinha inventado antes, um tipo de identidade nacional nova que nunca tinha sido inventada antes, que era radicalmente diferente das identidades nacionais anteriores. E esse modelo é tão bem sucedido aqui nas Américas que ele acaba sendo exportado para o mundo inteiro. E o nacionalismo acaba virando a grande febre do século XIX. Ele vai ganhando mais e mais poder ao longo do século XIX. A Itália se unifica, a Alemanha se unifica, até que no século XX ele explode na Primeira Guerra Mundial. Mas, em suma, no século XIX, depois da Inconfidência Mineira, veja, a Inconfidência era uma nota de rodapé na história, tá? Foi uma insurreição que ela matou ou degradou poetas que nunca ninguém tinha quase ouvido falar e que nunca teve nenhuma condição de ter nenhum sucesso. Ok. Aí teve a independência, viramos o império. Maravilha. No que a gente virou o império, os nossos poetas começaram a tentar criar uma ideia de Brasil, né? O que é que era o Brasil? Ou, na verdade, o que é que era o Brasil em oposição a Portugal? Porque é isso. Todos aqueles homens que fizeram a independência se consideravam portugueses. Só que agora não eram mais. Eles eram portugueses das Américas, eles eram brasileiros. O que era ser brasileiro? Aí começa, por exemplo, o indianismo. O indianismo nada mais é. Por que que se começa a valorizar o índio? Por que que, de repente, a cultura brasileira começa a valorizar o índio? É porque eles amavam o índio? É porque eles eram politicamente corretos? Não. Aliás, a maioria dos povos originários e povos indígenas já tinha sido completamente eliminado, especialmente do Sudeste e do Nordeste, que eram as áreas de maior ocupação portuguesa. Mas justamente essa população indígena, ela começa a ser idealizada justamente, porque ela já não existia mais, praticamente. Então você podia idealizar essas pessoas sem que elas aparecessem exigindo direitos. E era uma coisa que Portugal não tinha. Então, tipo assim, idealizar o indígena era mostrar, olha só como nós não somos Portugal. Nós somos uma outra coisa. Nós temos até indígena. Nós somos indígenas. O Brasil é este indígena. E aí, o século XIX no Brasil é essa busca por uma ideia de nação e também por heróis nacionais. Uma coisa que a gente não se dá conta é que a Inconfidência Mineira, porque é isso, a gente tem esses mitos. Então, para nós, a Inconfidência Mineira é um mito nacional. Só que a gente naturalmente acha que todo mito está lá desde sempre, que todo mito é para sempre. Só que essa é justamente a, a enganação do mito.
A mentira que o mito conta é que ele existe desde sempre. Mas todo mito tem história. E por isso que o historiador é um cara chato. Porque o historiador sabe quando que as coisas começaram a existir. Então, e esse também é o mito do nacionalismo. O nacionalismo, ele surge no século XIX e ele inventa nações retroativamente. Ele fala, não, nós sempre existimos, nós sempre fomos esse povo. Ele cria ligações que não existiam, ele cria mitos que antes nem existiam e que jogam a identidade nacional lá para trás. Então, no século XIX, a Inconfidência Mineira era desconhecida. E ela certamente não era comemorada. E os Inconfidentes certamente não eram heróis nacionais. Por quê? Porque eles tinham conspirado contra a Dona Maria, que era avó do Dom Pedro I e bisavó do Dom Pedro II. Então, jamais o Estado brasileiro ia consagrar como heróis nacionais homens que tinham conspirado contra a avó do soberano. Então é isso. No século XIX, a Inconfidência Mineira não era pop. Ela não era conhecida. Ela não era nada. Sabe quem falava dela? Os românticos, como Castro Alves. Castro Alves faz uma peça chamada Tomás Antônio Gonzaga, tipo assim, é um dos primeiros momentos que um autor canônico usa a Inconfidência Mineira como assunto. Muita gente provavelmente nunca tinha ouvido falar daquele cara, só por Marília de Dirceu. É isso. Os românticos do século XIX. O romantismo é esse movimento literário exagerado que surge na virada do XVIII para o XIX. O século XVIII, como eu falei, valorizava a poesia racional, a poesia clássica. O século XIX, em reação a isso, tudo é sempre uma reação a alguma coisa, ele começa a revalorizar um certo exagero, uma emoção vigorosa e solta. E ele começa a valorizar também a Idade Média. O século XIX é o século que revaloriza a Idade Média. É o século que é de saco cheio de tanta repressão intelectual do século XVIII, resolve voltar à potência vital que eles viam na Idade Média. Quando Vitor Hugo, por exemplo, em 1830, escreve Corcunda de Notre Dame, ele faz isso porque a Catedral de Notre Dame está caindo aos pedaços. Como o século XVIII não valorizava nada da Idade Média, deixaram a catedral quase cair. Quando Vitor Hugo chega no começo do XIX, ele acha, cara, é um absurdo essa catedral estar caindo aos pedaços porque ninguém cuida dela. Ela é um patrimônio da humanidade. Então, ele escreve o Corcunda de Notre Dame, todo passado na catedral no século XV, ou seja, em plena Idade Média, para ele meio, como a gente diz hoje, levantar consciência, para ele, digamos, conscientizar as pessoas da importância da Idade Média na história da França e da importância de valorizar a herança cultural da Idade Média. Em parte por causa disso, o romantismo acaba ficando muito ligado com uma certa revalorização da Idade Média, inclusive dos romances. Esses romances começam a surgir e eles começam a ser esses romances da Idade Média, que foram populares até o século XVI e que depois caem de popularidade, começam a ser recuperados no século XIX pelos românticos, nacionalistas, indigenistas, apaixonados pela Idade Média. O Castro Alves, então, é um pouco dos dois. O Castro Alves é um romântico que não é, por exemplo, o Gonçalves Dias, que é o nosso maior indianista, era um apaixonado pela Idade Média. O meu livro dele preferido chama-se Cestilhas de Frei Antão, e é um livro inteiro de poesia que ele escreve, como se ele fosse um frei português do século XV. Então, é um exercício de tentar voltar à Idade Média e pensar como um poeta português da Idade Média. É belíssimo. A minha poesia medieval preferida é essa poesia medieval feita no Brasil do século XIX. O Castro Alves não tem nada nele que tenha esse saudosismo da Idade Média.
mas você tem, pela primeira vez, a valorização da Inconfidência Mineira, que muita gente nem conhecia. Então, beleza. Estamos no século XIX. E Marília de Dirceu é o grande best-seller do século. Marília de Dirceu é o livro mais lido do século XIX, porque ele junta várias coisas interessantes. O século XIX valoriza o quê? O nacionalismo. E Maria de Dirceu é o primeiro grande livro de poesia brasileiro, fruto do primeiro sistema literário brasileiro. Você tem uma história de amor que não dá certo, que sempre atrai os românticos extremados. Você tem poetas nacionalistas, né, lutando pelo Brasil. Agora que o Brasil existe, a gente pode começar a olhar para trás e ver eles como alguns antecessores dessa entidade, o Brasil, mesmo que eles nunca tenham querido a independência a priori. Além de que Marília de Dirceu não só segue todos os padrões do cânone do século XVIII, mas ele também aponta para o romantismo do século XIX. Então, tipo assim, do ponto de vista dos poetas do século XIX, Maria de Dirceu ele atrai por ser um livro que tanto tem o melhor do século XVIII como o melhor do XIX, como que é profundamente brasileiro e que traz essa ideia de nação que eles estavam tentando criar naquele momento. Mas a Inconfidência Mineira não era nada, mas você tem uma valorização da Idade Média e do romance. Aí a gente chega no século XX. Vocês estão acompanhando, né, gente? Se tiver muito complicado, você me fala. Eu não vou nem entrar tanto na poesia em si, mas eu queria trazer esse contexto que eu acho que é o mais importante para entender a importância desse livro e o lugar dele na grande conversa. Aí, beleza. Aí os milico de 1889 dão um golpe no imperador, o imperador cai de Maduro. Gera um problema, que é o seguinte: todos os heróis nacionais eram vinculados à monarquia. E sabe bem, o que é maravilhoso, você não tinha movimento republicano de verdade. Foi uma quartelada de meia dúzia de gatos pingados que deu certo por pura sorte. Então você não tinha uma história republicana, você não tinha líderes republicanos, você não tinha mártires republicanos, que tiveram que ser inventados. A não ser que você quisesse mudar de regime e continuar com os mesmos heróis de sempre, com o mesmo Duque de Caxias, com o mesmo Marquês de Herval, você teria que criar novos, novos heróis. E aí, nesse momento, os republicanos de primeiro momento começam a recuperar a Inconfidência Mineira. Olha, esses caras estavam contra a monarquia. Esses caras planejavam criar uma república. E o mais maravilhoso é que isso não é verdade. Isso não é verdade porque os Inconfidentes nem chegaram à etapa de planejar nada. A gente nem sabe o que eles queriam e o que eles planejavam, porque essa insurreição foi morta antes de virar uma insurreição. Ela era planos de sarau. Você bebia muito no sarau e você fazia planos. Então a gente nem sabe. A gente sabe, por exemplo, que eles não tinham plano de abolir a escravidão. Mas você tem várias dúvidas se eles queriam ou não independência, provavelmente não. Se eles queriam ou não república, provavelmente não. Mas, afinal, como eles foram condenados por fazer uma rebelião contra a rainha, eles acabam virando alvo fácil para serem glorificados pelos republicanos. Então, os republicanos olham para trás e quais são os heróis nacionais que eles vão pegar? Eles vão pegar Frei Caneca, da como é que é o nome? Da conspiração do Equador, não, da Confederação do Equador, e eles vão pegar os Inconfidentes Mineiros, que, veja, é isso. A Inconfidência tinha acontecido exatamente 100 anos antes, e ninguém sabia quem esses caras eram. Eles eram notas de rodapé da história. E aí, de repente, os republicanos chegam no poder e falam: olha, esses caras aqui é que são os verdadeiros heróis nacionais. Eles estavam sendo mortos, presos, degradados, enforcados pela coroa por sonhar um Brasil melhor. Então você começa a criar esse mito. Esse mito da conspiração
da Inconfidência Mineira ele não é desde sempre. Ele começa com a proclamação da República. E aí começa também todo esse negócio dessa iconografia do Tiradentes, que é representado como Jesus. Veja, não é que Tiradentes se parece com Jesus, porque esses quadros que a gente tem dele não refletem a cara dele. Pelo contrário, ele era um alferes, então o alferes naquela época não podia nem usar barba. Então a gente sabe com certeza que nem barba ele usava, porque era proibido alferes com barba, ele teria sido expulso pelo chefe. Então, esses quadros não retratam a cara verdadeira do Tiradentes. Retratam uma tentativa iconográfica de representar esse herói, esse mártir, como sendo Jesus. Para criar mesmo uma união metafórica na cabeça das pessoas, de Tiradentes um pouco como pai da pátria, como aquele que morreu, como aquele que teve uma paixão, mas não é a paixão de Cristo, é uma paixão pelo Brasil, que sacrificou pelo Brasil. De novo, isso tudo está no Romanceiro da Inconfidência. E o Romanceiro da Inconfidência é uma obra brilhante, divina, interessantíssima, porque a Cecília Meirelles pega esse gênero literário e poético da Idade Média, que é um gênero belíssimo, é, popular, leve, solto, narrativo, que é usado até hoje na literatura de cordel. E ela, no século XX, usa esse gênero que é dialógico e que é fragmentário para contar uma história dialógica e fragmentária de uma insurreição, de uma quase insurreição que aconteceu no século XVIII, que só começou a ser revalorizada pelo nacionalismo do século XIX, que só foi de fato canonizada pelo republicanismo do século XX, e ela olha para essa inconfidência, para essa conspiração, de ponto de vista de meados do século XX, de um ponto de vista modernista, que já é um ponto de vista cético. Então, por exemplo, quando Gonçalves Dias, o nosso outro grande poeta, canta a pátria, ele canta a pátria de uma maneira mais ingênua, talvez. Ele tem um amor pelo Brasil fora do comum. Castro Alves, de novo, não por acaso. O Castro Alves é mais cético. O Castro Alves não só faz uma peça em homenagem ao Inconfidente, como ele faz um poema que é o Navio Negreiro, no qual ele vê aquela cena dantesca no Navio Negreiro, é, é, dos senhores dos senhores fazendo os escravizados dançarem no convés. Ele olha a bandeira no mastro e ele fala, cara, qual é o país cuja bandeira permite esse horror? E quando ele vê que é brasileira, ele fala, cara, melhor o país nem existir do que se prestar a proteger isso. Então, em pleno século XIX, no auge dessa conversa nacionalista, Castro Alves é o primeiro a meio que culpar o Brasil. Já no século XX, os modernistas, que eram o quê? O modernismo é, por definição, iconoclasta. O modernismo está lá para destruir, para destruir os ídolos. Então, o modernismo raramente ele é muito nacionalista ingênuo. Pelo contrário, o modernismo, qual é o tipo de nacionalismo do modernismo? É o Mário de Andrade indo buscar o Macunaíma, é o Raul Bopp indo buscar o Cláudio Honorato, que são dois livros, um romance e uma poesia, que buscam o quê? O folclore nacional. Buscam as lendas do nosso povo. Não mais falar dos heróis nacionais, mas das lendas mais básicas mesmo, mais populares, mais até primitivas, como eles falavam. Então não é mais o nacionalismo dos heróis. É um nacionalismo, é um orgulho de ser brasileiro, mas mais cético e iconoclasta. E é isso que a Cecília Meirelles faz. Ela, que nunca tinha sido uma poeta muito nacionalista, ela faz talvez a nossa maior epopeia nacional, que é bastante cética. Ela nunca exalta esses heróis. Ela nunca imagina que esses heróis são perfeitos, maravilhosos. Pelo contrário, ela começa o poema mostrando Minas
como uma terra dura, perigosa, sem lei. Ela mostra os confidentes delatando uns aos outros. Ela mostra a dúvida. Ela mostra todos os lados. Ela mostra o povo falando. Ela mostra o povo também. Alguns dos melhores romances do Romanceiro da Inconfidência mostram o povo zoando dessa inconfidência, dessa conspiração criada nos gabinetes e que não vai levar a nada. E que dane-se para o povo, se muda o dono, se muda de rei para presidente, se todo mundo fica pobre e continua explorado. Então, é uma epopeia nacional, é um poema profundamente brasileiro e que canta o nosso maior mito nacional, mas que canta o nosso maior mito nacional de uma forma cética, de uma forma, ela fica desconstruindo aqui e ali. Ela tem um diálogo forte com todas essas obras, com as poesias do Cláudio Manuel, ela fala da Chica da Silva, ela dialoga em vários romances com Marília de Dirceu, mas sempre de forma subversiva. É um nacionalismo subversivo, é um patriotismo subversivo. Então, é uma obra que funciona dos dois lados. Por um lado, ela ajuda a canonizar a Inconfidência Mineira. Ela ajuda a canonizar esse momento como um mito nacional chave. E, por outro lado, ela nunca cede a um patriotismo fácil. Ela nunca exalta esse movimento patriótico. Ela sempre observa ele com um olhar muito crítico. E por outro lado, a última coisa que eu acho sensacional é que eu acho que a grande marca da literatura do século XX e a grande marca da literatura do século XXI também é que a gente começa a ter novas vozes falando, né? A gente tem, por exemplo, uma grande poetisa. Cecília Meirelles talvez não conseguisse existir no século XIX, certamente não no XVIII, mas ela está lá no XX e é talvez nossa maior poetisa. Então, o Romanceiro da Confidência mostra as mulheres como personagens, o que também não era comum. Eu acho, por exemplo, hoje em dia, no século XXI, por exemplo, dá um exemplo, a gente tem aquele romance da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, que é brilhante nos grandes romances brasileiros dos últimos anos. O romance de cor não é nada inovador na forma. Ele é um romanção realista, todo contadinho em ordem cronológica, como José de Alencar ele poderia ter escrito. Então, em termos de inovação formal, ele poderia ter sido um romance do século XIX. Por que que ele não é um romance do século XIX? Porque ele mostra a história de uma menina negra que, que é escravizada na África, vem para o Brasil, passa a vida toda aqui, passa o pão que já amassou e depois volta para a África. Ela conta a história como alguém no século XIX teria contado, com uma única exceção. Um escritor do século XIX, por ser uma época muito machista e racista, ele nunca imaginaria, nunca passaria pela cabeça dele que a história de vida de uma menina negra da África valeria um romance. Então, eu acho que essa talvez é a melhor coisa que esse nosso século traz para a literatura. É que nós estamos finalmente conseguindo contar aquelas histórias que ninguém antes teria contado. E isso é talvez a melhor coisa desse livro. Porque, por exemplo, o Romanceiro da Confidência dialoga muito com Marília de Dirceu. Mas Marília de Dirceu, publicado em 1793, é um livro de poesias 100% masculino. É a voz de um poeta homem falando sobre seu amor, sobre a sua idealização da amada. A amada nunca aparece. A amada nunca fala. A gente só tem a visão dele da amada. É um homem se punhetando pelo seu amor por uma mulher, mas a mulher podia ser qualquer coisa. O livro é sobre ele e sobre o amor dele. O romanceiro da Inconfidência, não. O romanceiro da Inconfidência bota a Marília para jogo. Mostra a Marília em várias situações. Mostra a Marília fazendo o enxoval dela, costurando o enxoval. Mostra a Marília 80 anos depois indo à missa. Mostra a Marília no meio daquilo tudo. Mostra a Bárbara Leodora, que é a mulher do outro poeta, Silva Varenga. Não mostra só o poeta.
Mostra a Bárbara Eleodora. Mostra a Dona Maria. Mostra a Dona Maria como uma personagem importante. Então é isso. Alguns dos romances mais importantes são sobre a Dona Maria, são sobre a Marília de Dirceu, a Maria Doroteia, são sobre a Bárbara Eleodora e são sobre também a Chica da Silva. E são os melhores, os mais fortes, os mais bonitos. Então, então é isso também. Olha que interessante. Olha a quantidade de fios, né? Ela pega um estilo de poesia medieval que tinha caído em desfavor por 3 séculos e que tinha começado a ser recuperado no XIX. Ela pega esse estilo de poesia medieval, ela usa ele para contar a história de uma conspiração do século XVIII, feita por poetas árcades que teriam odiado esse estilo de poesia medieval, que odiavam tudo que vinha da Idade Média. Ela escolhe contar a história deles num estilo de poesia que eles odiariam, e ela conta essa poesia para questionar e dialogar com o mito nacional do nacionalismo que surge no século XIX, para dialogar com esse mito nacional, mas para dialogar com esse mito nacional a lá, numa maneira modernista, iconoclasta, questionadora, cética do século XX. E ela faz isso enquanto uma mulher poetisa do século XX, que conta essa epopeia nacional, mas pela primeira vez ela faz uma coisa que só é possível no século XX, que é contar essa história não só do ponto de vista de uma poetisa mulher, mas enfatizando a experiência e a vivência das personagens mulheres, como Chica da Silva, Marília, Bárbara Eleodora e a Dona Maria. Então, é um poema onde tem uma quantidade gigantesca de coisas acontecendo. É praticamente um exemplo do que é a grande conversa. A gente lê esse livro e a gente vê 800 anos de literatura em diálogo, em fluxo, em conversa e embate. Então é isso, gente. Era isso que eu tinha para falar. Eu não vou entrar muito no poema em si. Eu queria só pilhar vocês para lerem. O Rui aqui fez uma parte que eu não fiz na hora porque eu estava empolgado indo, mas é que o poema Navio Negreiro do Castro Alves é inspirado num poema do mesmo título do Heine, que era um poeta romântico alemão. Os nossos românticos, eles beberam muito dos românticos alemães, em especial. Não, pode deixar. Em especial do Reino. É, então. Não, peraí. Mas, em suma, é, então é isso. Eu queria pilhar vocês para ler esse livro. Eu acho realmente que a gente tem. Como se eu fosse pensar os 3 grandes livros de poesia brasileiros, livro por livro, é, é Maria de Dirceu, Romanceiro da Inconfidência e Morte e Vida Severina. Castro Alves certamente tem que entrar, mas as melhores poesias do Castro Alves não saíram em vida. Então não tem um livro assim que é do Castro Alves, como são esses 3. Mesma coisa com Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias não tem assim um livro que seja o livro que é o livro. Do Gonçalves Dias eu falo, cara, pega uma obra reunida, pega uma antologia que vão estar lá os melhores e tá valendo. Então, o Gonçalves Dias e o Castro Alves não são poetas de um livro. Aliás, eu do Augusto dos Anjos. Então, é isso. 4 grandes livros de poesia brasileiros, se vocês quiserem conhecer. Eu de Augusto dos Anjos, Romanceiro da Inconfidência, da Meirelles, Morte e Vida Severina, do Cabral, e Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Então, esse é um dos grandes livros de poesia da língua brasileira. Ele não é difícil, tá aí também, que é o mais importante. O romance é uma poesia popular. É o equivalente à poesia de cordel. Ela é feita para ser declamada. Então, não é um livro difícil. Não é um livro que você lê e não entende.
É um livro acessível. Então, leiam, curtam, leiam essa nossa grande poetisa e depois me contem o que é que vocês acharam. Então é isso, gente. Essa é a aula do romanceiro da Inconfidência. Eu vou dar só um pausezinho para eu beber alguma coisa, porque eu não fiz intervalo, eu fui direto. A gente teve uma interrupção, eu não sei como é que vai ficar essa gravação, eu não sei se o Zoom vai criar um arquivo, a internet caiu. Eu não sei se o Zoom vai criar um arquivo, se vai criar dois. Então, eu vou dar um pause aqui rapidinho, só para eu beber alguma coisa. E aí eu volto para ver se vocês têm alguma pergunta, ou se querem falar alguma coisa, ou se querem conversar a respeito, ok? Espera aí, já estou voltando. Beleza, gente? Muito obrigado a todo mundo que ainda está aqui. A gente vai encerrando agora. Eu espero que quem leu o livro, ou quem vai ter que ler o livro para a escola, para alguma coisa assim, que esse vídeo ajude a dar o contexto histórico. E eu espero que, para quem não leu o livro, não estava nem pensando em ler o livro, fique pilhado para ler. É um grande livro da nossa, talvez, maior poetisa, certamente uma das nossas grandes autoras. E o meu foco aqui nessa aula foi justamente fazer vocês perceberem e entenderem o quanto de coisa que tem acontecendo nesse livro, quantos fios, quantas bolas que ela tem no ar, o trabalho magnífico de síntese e de amálgama que ela está fazendo de tantas tradições, não só de várias épocas diferentes, mas tradições que são contra umas às outras, mas que dentro aqui daquele livro fica um todo muito, muito harmonioso. Então, acho que vale a pena ler os nossos grandes livros de poesia. E é sempre bom a gente ler mais mulheres. E certamente esse livro é um dos grandes livros escritos por mulheres na nossa cultura e na nossa língua. Certamente é um grande, grande livro. Então, leiam Romanceiro da Inconfidência. E qualquer coisa a gente fala. Esse vídeo vai para o YouTube daqui a pouco. Então, depois vocês comentam, repassam. E quem está vendo no YouTube, por favor, aquele negócio, leia, comenta, assina, aquela papagaiada toda. Eu estou muito velho para isso. Então, beleza, gente. É isso aí. Beijo. Até a próxima.